manutenção predial anda lado a lado com uma gestão condominial de excelência. Quando se trata de compromisso, tem dois conceitos fundamentais na compreensão do síndico que tem um objetivo, o sucesso da excelência. São eles: responsabilidade civil, onde explica os impactos que os descumprimentos de um síndico pode refletir na sua vida e na vida de terceiros. E a criminal, entende que tais negligências podem ser classificadas como crime. E para ajudar você a ser um gestor condominial de excelência, nós vamos falar sobre a NBR 16280 e planos de reforma. Nossa convidada de hoje é a engenheira civil Lohânia Garsolini, especialista em patologia das construções e engenharia condominial. Olá, Lohânia, boa noite. Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Lohânia Garsolini, sou engenheira civil, especialista em patologia das construções e em engenharia condominial. Eu moro aqui em Goiânia e no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a NBR 16280 e sobre o plano de reforma. A NBR 16280, ela já é conhecida pela maioria das pessoas no mundo condominial. E essa norma da ABNT foi publicada em 2014 e trata de reformas em unidades condominiais e também nas áreas comuns das edificações. Essa norma ela veio como uma resposta para o prédio que desabou no centro do Rio de Janeiro em 2012. Na primeira versão da norma, o síndico ele era responsável por autorizar a obra ao se certificar que os documentos enviados pelo morador estavam de acordo com o projeto e também em dia com o que se pede na NBR. Ou seja, cabia diretamente ao síndico fazer essa análise técnica, mesmo ele não sendo um especialista, como um engenheiro ou então um arquiteto. Agora, com a nova versão da norma, que aconteceu em 2020, passa a ser de responsabilidade do proprietário a contratação de um profissional habilitado, que deve ser o responsável técnico pelas alterações executadas no local e por elaborar e por cumprir o plano de reforma, e também todas as regras internas que possam impactar na segurança da edificação e no bem-estar e também na segurança das pessoas. Assim, a responsabilidade pelos documentos e pela reforma é do morador que quer executar a alteração ali no seu imóvel. E também essa responsabilidade é compartilhada com o arquiteto ou com o engenheiro que assina a ART. Portanto, para executar uma reforma dentro de uma unidade em edificação, é necessário apresentar ao síndico a ART, um plano de reforma detalhado, discriminação de tudo que será alterado dentro da unidade, quais os materiais que serão utilizados, quais as ferramentas que serão utilizadas, principalmente aquelas ferramentas que causam impacto. E aí você pode me perguntar: Lohane, quais ferramentas que causam impacto? Por exemplo, o martelete elétrico. E também nesse plano de reforma deve ser citado a lista com os dados de todos os funcionários que irão participar da intervenção. E por último, e não menos importante, tem que ser discriminado como será feito o descarte do entulho da obra. Olha só, é fundamental para o síndico se precaver e para isso acontecer, ele precisa ter bastante atenção quanto à anotação de responsabilidade técnica. Nessa anotação deve estar discriminado o seguinte: execução de obra ou então execução de reforma. Além, é claro, de analisar minuciosamente o plano de reforma.
E é importante deixar frisado que, mesmo depois da atualização dessa norma, continua sendo do síndico a responsabilidade pela segurança da edificação, assim como está descrito no artigo 1348, inciso 5º do Código Civil. E esse artigo está escrito a seguinte cláusula: proíbe-se a realização de obras que coloquem em risco a segurança da edificação. Logo, continua sendo muito válido e também é muito recomendável, né? O que é recomendável, Lohane? O que é a contratação de um engenheiro ou uma engenheira para fazer a checagem da documentação que foi entregue. E também é necessário ser feita uma inspeção antes de se iniciar a obra e ao final da obra. O síndico, ele deve se resguardar sempre da melhor forma possível. E é interessante ter alguém para dar um direcionamento caso esse síndico não seja um especialista. Isso porque não é simples avaliar aí uma reforma apenas baseado em documentos. Então, síndico ou síndica, conte comigo para esse tipo de suporte. Vai ser uma satisfação ter vocês como parceiros e estar ajudando a fazer toda essa avaliação do laudo de reforma, que a partir de 2020 tornou-se obrigatório. Muito obrigada e gratidão por estar aqui com vocês. Boa noite!